o Vascão está classificado às quartas de finais aí da Copa do Brasil. Dinheiro no bolso e vitória garantida em São Januário. Um excelente primeiro tempo do Vasco, o segundo tempo aí bem abaixo, mas o primeiro tempo o Vasco deu show, amassou o CSA. Era para ter feito 5-6 com uma certa tranquilidade no primeiro tempo, mas o Vasco, como é de prática, né, cara? Não tem como a gente querer que o Vasco seja impecável em jogo nenhum. Baixou um pouquinho ali no segundo tempo e no segundo tempo o CSA dominou a partida, tentou ali jogar no erro do Vasco, essa é a verdade, eles jogavam no erro do Vasco, no vacilo técnico dos nossos jogadores e conseguiu chegar assim dessa forma no gol ali, no primeiro gol. Mas o primeiro tempo do Vasco foi maravilhoso, Coutinho jogando bem, a gente viu aí o Ryan destruindo, Nuno Moreira fez um primeiro tempo impecável, o segundo tempo caiu muito, mas o primeiro tempo dele foi maravilhoso. Só o Verratti, mais uma vez, aí bem abaixo dos demais, né, cara? Sintonia do Verratti tá bem diferente aí do restante dos jogadores do Vasco. Claro, é um jogador que não tá vivendo a grande fase, mas eu acho que tá na hora, sim, do Diniz dar uma poupada no Verratti, porque já tá recebendo muitas críticas pesadas dos torcedores, e o jogador não tá correspondendo à altura, né? Não vem respondendo a essas críticas e vem sempre aí vacilando nos jogos, né? Hoje era um jogo que, claramente, ele teve muitas oportunidades, não conseguiu aproveitar, e, mais uma vez, passou em branco. Mas o time como um todo desempenhou bem, o coletivo do Vasco conseguiu aí construir bem essa vitória no primeiro tempo. Gostei muito da atuação aí do Jair no meio-campo, um jogador que foi uma surpresa danada ali no meio-campo do Vasco, né? A gente esperava que o Maurício Lemos fosse o titular na zaga e o Hugo Moura jogando ali no meio-campo normalmente, mas o Hugo Moura foi deslocado para a zaga. Muitos não entenderam esse movimento aí do Fernando Diniz. O Hugo Moura, para mim, na minha opinião, cara, ele não é um jogador que tem um passe tão qualificado assim, mas ainda consegue ter um passe um pouco superior ao do João Vitor, que é o nosso zagueiro titular, que não está jogando hoje, que não jogou hoje, e também o Maurício Lemos, que mostrou ser horroroso com os pés, principalmente naquele jogo contra o Mirassol. Eu acho que por isso o menos pior foi escolhido ali o Hugo Moura, improvisado na zaga, né? Gerou até uma certa revolta, porque o garoto Luiz Gustavo não vem sendo utilizado, né? Mas é um jogador canhoto, né? O Diniz claramente não deverá jogar com dois zagueiros canhotos, que seria, no caso, o Lucas Freitas e o Luiz Gustavo. E, na minha opinião, foi até certo ponto acertado a escolha pelo Hugo Moura, dado as circunstâncias do adversário, né? Que é um adversário muito frágil, né? O Vasco, apesar de ter flertado aí com um vacilo ou outro no segundo tempo, mas o CSA é um time muito fraco, o Vasco tinha que ter passado sim um caminhão, como fez no primeiro tempo, jogou muita bola, gostei também mais uma vez do Tietê, um jogador aí que deu uma grande mobilidade no meio campo e foi coroado aí com o terceiro gol do Vasco ali no finzinho do primeiro tempo. Ryan fez um belíssimo jogo, marcou um gol, um golaço aí feito pelo garoto, Coutinho também marcando gol, no arremate de fora da área, ele estava ali esperto para fazer o gol no rebote do goleiro. Com certeza o time construiu muito para conseguir fazer um placar bem mais elástico, né? Quando terminou 3-0, acho que tinha muito torcedor que não acreditava que o Vasco iria sofrer no segundo tempo, que iria sequer tomar um gol, né? Infelizmente isso não aconteceu, a gente esperava que o Vasco fosse golear, fazer 5-6-0 aí no CSA, mas a defesa ali vacilou com o Nuno Moreira, né? Escanteio batido, uma falha defensiva da defesa do Vasco, que nem era defesa, né, cara? Era o atacante do Vasco, estava ali tentando ajudar e atrapalhou, né? Ele não ajudou e não conseguiu fazer absolutamente nada e o jogador acabou fazendo um gol. Mas a classificação veio, o que importa, o Vasco voltou a vencer depois de muitos jogos. O Vasco não conseguia ganhar nenhum jogo, cara. Desde a volta do Mundial de Clubes, o Vasco não tinha ganhado nenhuma partida. A última vitória tinha sido lá contra o São Paulo, no Morumbi, por 3-1, fora de casa. Depois daquilo, nem em São Januário mais o Vasco conseguiu ganhar por competição nenhuma. E agora voltou a vencer. É verdade, é o CSA, é um time de terceira divisão. Mas estamos classificados, né? Isso que importa, né? O Vascaíno tem motivo suficiente para comemorar. Não pelo bom futebol, sim o bom futebol do primeiro tempo, mas no geral, como um todo, foi bem regular ali, porque o segundo tempo foi vexatório do Vasco. Se fosse um time melhor, o Vasco talvez flertaria com a eliminação. Jogaria talvez ali, disputaria nos pênaltis hoje contra o CSA, se fosse um outro time. Mas, graças a Deus que era o CSA e o Vasco não correu esse risco aí no segundo tempo. E, com certeza, o Vasco precisa ter total foco, porque a nossa luta é contra o rebaixamento. O Vasco não pode perder para o Atlético Mineiro no próximo final de semana. Esse jogo será no domingo, às 4 horas da tarde. O Atlético Mineiro chega cheio de moral por ter eliminado a Mulambada. O Vasco também chega com moral, mas ainda está um nível muito abaixo do Atlético Mineiro, um nível técnico, né? E a gente espera que o Vasco marque o Hulk, que ele não faça o que ele fez no ano passado na Copa do Brasil. Chutar de fora da área é praticamente fatal para esse jogador, né?
O Vasco tem que deixar esse jogador praticamente nulo no jogo, que o Vasco possa explorar o que tem de melhor, o que mostrou hoje, que é o seu coletivo. Hoje o Piton jogou muita bola, fazendo boas dobradinhas ali com o Nuno Moreira, ora trocando passe ali com o Coutinho, também com o Português. Foi muito bom o lado esquerdo do Vasco no jogo no primeiro tempo hoje. A gente espera que isso funcione também no jogo contra o Atlético. E também, claro, nosso centroavante volte a marcar gols em jogos importantes. E com certeza, o torcedor ainda sonha com o Verratti voltando a marcar gols, porque está complicado, né? A fase do nosso centroavante não anda nada boa, a bola bate na canela dele, volta para o adversário, não está conseguindo fazer nada, né? O jogador parece que desaprendeu a jogar futebol. A gente espera que o Diniz converse com esse atleta. Eu acho, na minha opinião, o ideal seria dar uma poupada no Verratti, cara. Deixa ele no banco de reservas, testa o Ryan como centroavante, um falso 9, o que seja, ou o David ali improvisado, o que seja, mano. Mas dá uma poupada no Verratti, porque ele não está resolvendo lá na frente. Às vezes mata um ataque promissor do Vasco, fazendo alguma falta, ou tentando cavar alguma falta, ou tentando fazer alguma coisa de diferente. Muitos momentos ele tentou dar de calcanhar. Hoje no primeiro tempo errou todos os calcanhares que ele tentou. E ainda tem a deficiência técnica, né, cara? Que ele é um pouco caneludo, né? Não tem como negar. É um jogador que sabe fazer gol de cabeça, mas com a bola no pé. Não é um jogador tão habilidoso assim, né? Com certeza, a gente espera que o Diniz converse com o Verratti. Ele não pode ser um jogador insubstituível no Vasco, um jogador incontestável como ele vem sendo. Ele está numa péssima fase. Se continuar assim, pode ser que o torcedor fique extremamente irritado a ponto de xingar o Verratti, de vaiar ele nos jogos, assim como aconteceu com o João Vitor recentemente. Mas o principal aconteceu, a classificação veio, agora é foco total no Brasileiro, vamos ter 2 jogos seguidos aí no Brasileirão. O primeiro jogo será no domingo contra o Atlético Mineiro, como eu falei, em São Januário, às 4 horas da tarde. E na sequência vamos ter o Santos, um adversário diretíssimo, que na minha opinião é Vasco, Santos e Vitória. E também ali o Fortaleza. Eu acho que desses 4, 2 vão ocupar essas últimas vagas aí do Campeonato Brasileiro para voltar para a Série B, né? Eu acho que Juventude e Sport já foram, acho que não tem muito o que fazer para essas duas equipes. Restam 2 vagas aí, esperamos que o Vasco não esteja lá e que o Santos do Neymar caia mais uma vez, porque eu detesto o Santos, cara. Comenta aí, torcedor, o que você achou do jogo de hoje, o que você achou do time do Vasco. Hoje também tivemos aí mais minutos do Garré, né? Até certo ponto, elogiado por alguns torcedores nas redes sociais. Com certeza, por ser um jogador que o Vasco pagou 16 milhões de reais, o torcedor espera muito mais dele, né? Perdeu um gol feito, mas ainda conseguiu fazer uma outra jogada interessante ali, dando mostras que pode, quem sabe, ser útil de alguma forma nesse time do Vasco, algo que ele não vinha sendo, né? Tomara que esse jogador mostre alguma coisa, porque até agora ele só tem aí críticas do torcedor, porque desde o início do ano ele não fez nada com a camisa do Vasco, diferentemente do Moreira, que está destruindo, que foi claramente a melhor contratação da era Pedrinho, meu amigo. Da era Pedrinho, acho que foi a contratação mais acertada dessa diretoria, mas em meio a tantos erros, claramente aí o Nuno Moreira é o que se destaca mais, né? Comenta aí o que você espera da sequência do Vasco, o que você achou da classificação, e comenta aí sobre o desempenho dos jogadores vascaínos. É isso aí, pessoal, muito obrigado, deixa aquele likezão, se inscreve, ativa o sininho, forte abraço, é nóis!